Você ainda lembra sua primeira aula de Python? Você aqui tem variável, é seu professor que falou provavelmente que isso não dá em Python, você não pode fazer isso. Como assim funciona? O que aconteceu aqui? Que loucura! Que coisa que está acontecendo? I vezes 3. Eu consigo multiplicar por um string. O float! O string como float. Que da hora! Que tá rolando aqui? Menos. Também funciona. Também funciona! O que está acontecendo aqui? Que loucura! Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal PY Ajude-me. Meu nome é Johannes, ou Hans. E hoje vou te explicar como fazer isso aqui. Porque para isso servem os magic methods. Você provavelmente já ouviu isso, né? É como um operador se comporta quando você cria um objeto. Quando você cria um objeto, você pode determinar como o operador se comporta quando você faz esses cálculos. E por isso está funcionando aqui. Eu consigo aqui, qualquer coisa eu consigo subtrair. É de boa. Né? Pode criar aqui um novo tipo de números que simplesmente aceita qualquer coisa. Né? E hoje vamos ver como fazer isso extremamente simples. Você não vai acreditar como é simples. Olha, para entender porque esse está funcionando, eu vou te mostrar alguma coisa. Vou definir agora variável i é 5. Né? Inclusive agora não vai funcionar, que a gente acabou de fazer. Isso não vai funcionar agora. Mas olha aqui. Você sabe, você pode ir, você pode adicionar alguma coisa, certo? Mas tem 10, correto? Mas o que está acontecendo lá? Você sabe que em Python tudo é um objeto. E objeto tem métodos, certo? Então, que tem que acontecer aqui? Esse negócio está chamando um método num lugar. E o método que está acontecendo é esse aqui. A gente também pode fazer desse jeito. Olha, 10. Funciona a mesma coisa. Entendeu? Então, é basicamente isso aqui. É um shortcut para esse método aqui. Né? Isso tem com outros também. Aqui. Né? Então, quando a gente define nosso objeto, esse método, a gente pode usar esse aqui, esse operador. E depois a gente pode determinar o que a gente quer fazer. Olha, a nossa classe que a gente vai fazer, a gente vai precisar ast. Vamos colocar from ast import literal evil. E agora olha o que isso faz aqui. Com esse negócio eu posso fazer um string, eu posso transformar. Claro, eu também, obviamente, poderia fazer isso com int, isso também funciona, mas com literal evil, ele vai me transformar a representação aqui. Então, esse aqui, esse vai me dar um float, entendeu? Então, isso vamos precisar para nossa classe, então vamos dar uma olhada como a gente pode escrever uma classe. Então, como eu acabei de falar, a gente vai importar o literal evil, certo? Depois a gente vai definir nossa classe, a gente vai chamar isso SN, para super number. Que é opcional, mas a gente vai precisar aqui é um init. A gente vai agora iniciar esse objeto. A gente vai passar uma variável qualquer, mas não queremos aceitar nome para essa variável. Esse é opcional, mas não faz muito sentido ter um nome aqui. Eu também não aceito nenhum negócio nome, sei lá. Eu tenho uma aula sobre isso, como fazer esse negócio. Então, agora vamos ter, no self, vamos determinar duas variáveis. Primeiro esse aqui, o original, ok? A gente vai manter isso aqui. E agora, a gente vai colocar um literal evil. Mas olha o que acontece. Quando a gente faz um literal evil, quando a gente passa aqui, 5, aí não dá. Ele só aceita strings. Então, a gente vai fazer o seguinte. Try self.n é literal evil self.v. Se tiver um erro, except value error, a gente coloca self.n é self.v, porque provavelmente já é um número nesse caso. Né? A gente vai testar primeiro, o string vai ser convertido, o número vai ter um erro, mas a gente vai depois, tá, então, vamos simplesmente assinar esse negócio assim. Só agora é extremamente simples. Olha o que eu posso fazer agora. Eu posso fazer def at, certo? E agora eu coloco return self any, porque a gente sabe agora esse aqui é um número, certo?
Claro, também tem truques, né, para fazer um string disso aí, mas olha aqui, só para você entender essas coisas. Sn, other, a gente vai criar o próprio objeto que a gente tem, mais o atributo n. Esse é basicamente tudo que a gente precisa. Ah, olha aqui, aí, meu Python sempre faz isso. Toma muito cuidado, deixa nova instalação, porque aqui, pensa, é porque tá amarelo. Ele tem que ser init aqui em cima. Tem que tomar muito cuidado aqui. 8 semanas atrás, eu pedi meu HD, todos os dados, e reinstalei. Deixa então o Python tá fazendo isso toda hora. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei procurando 1 hora erro, sério. Porque era tão normal para mim, eu escrevi def e aí estava sempre init na minha versão antiga. Eu disse, isso não é possível, meu. Né? Aí depois, então tem que tomar cuidado, tem que ser init, não é int. Perfeito. E olha aqui, e já rola. Olha, a gente vai colocar aqui i é Sn, a gente vai passar um número, e agora a gente vai fazer x é i mais 30. Então tem que sair 31, né? Print x. E agora esse já vai rodar, você vai ver, isso já funciona. Olha. Bum! Funcionou. 31. É tão fácil. Poucas linhas de código. Aqui, então você sabe a teoria, eu vou copiar aqui do outro, aqui eu fiz aqui, para subtrair esse aqui, certo? É sempre a única coisa que muda é isso aqui, o símbolo. Multiplicar, essa divisão vai retornar um float, esse vai retornar um integer, né? Floor division. Aqui você pode até definir seu próprio string. Você faz assim, olha, sei lá, vamos aqui, fazer aqui. É uma boa coisa fazer isso como representação também. Esse é mais para debugging, então geralmente você deixa isso fora. Número de debug é, só para você entender a diferença. E agora, olha aqui. Quando você coloca i, o número de debug é 1. Quando você coloca print i, vai ser string. Né? O número é 1. Eu nem coloquei isso direito aqui, tem que ser um f-string aqui. Vamos colocar isso rapidinho aqui. Um f-string aqui. Então, print i, o número é 1. Só coloca i, eu tenho representação. Ah, assim funciona, bem simples, bem útil, muito legal esse negócio. Então, Magic Methods, tem um monte que você pode implementar. Tem na documentação oficial uma lista inteira desses todos esses Magic Methods. Né? É uma maravilha. E realmente a galera fala que avançado é tudo, mas cara, não é nada difícil aqui. Se você não entendeu isso, você entendeu, né? Bem simples esse negócio. Então, muito obrigado e a gente vai ser na próxima aula, né? Tchau, tchau.